ajudou a estar aqui junto com vocês e trazer esse debate. Ela já foi minha coordenadora em outras instituições. Também agradecer o Gabriel, que está aqui presente, o Fernando, o pessoal de suporte aí, que vem nos ajudando a montar essa live aqui com vocês. Espero que seja bastante produtiva, bastante interessante. Não vai ser uma coisa só a gente falando, a gente quer que vocês participem. A gente vai lançar algumas perguntas no meio do processo, mas a gente começa aí na nossa discussão, falando para a Ana Paula se apresentar, e já lança uma pergunta aí para ela, né? O que seria uma gestão educacional transformadora, Ana Paula? Tendo em vista que é o tema da nossa discussão. Exato, Marcos. Boa noite, pessoal. Então, como o Marcos disse, a ideia é a gente ter um diálogo hoje. Como tem uma expectativa de ter um... Vocês estão me escutando bem? Sim, perfeitamente bem. Estou escutando. Tá bom. Como tem a expectativa de ter bastante gente no nosso encontro de hoje, a gente vai procurar convidar vocês a participar muito pelo chat aqui do lado, e também para que vocês sempre tenham Marcos e eu como telas principais desse grupo todo, uma vez que a fala vai estar com a gente na maior parte do tempo. Seria bom a gente manter os demais microfones desligados. Claro que se quiserem perguntar algo, sem problema algum, se não quiserem usar o chat, pode usar. Estão dizendo que o meu áudio ainda tá ruim. Vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando. Eu sei que no começo deu uma falhada, agora voltou. Eu também. Eu tô ouvindo muito bem. Com fone de ouvido, tudo estamos ouvindo. Combinado. Se tiver qualquer probleminha na questão de áudio, também nos faça um chamado aqui para a gente verificar. A gente tem uma equipe de suporte também que está nos apoiando, da faculdade. Então, vamos lá. Então, a maioria da interação, a gente vai priorizar o chat, porque fica fácil da gente poder ver as perguntas ou os posicionamentos e trazer para o diálogo, mas também, eventualmente, se quiserem abrir o microfone e falar, sem problema algum. Mas, num geral, que os microfones fiquem fechados para que não dê interferência. Combinado? Então, vamos lá. Bom, também sou da área da educação, sou formada em pedagogia, mestrado em educação pela Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em educação pela USP. Trabalho já com educação há muito tempo, especificamente nessa linha de educação empreendedora desde 2008, foi mais ou menos na época que eu e Marcos nos encontramos na vida profissional. E pelas urgências, na época a gente trabalhava com educação empreendedora, com empreendedorismo, com intraempreendedorismo, e a gente cada vez mais viu a urgência de tirar do papel um projeto que era justamente a escrita desse livro, que é Gestão Educacional Transformadora, como o Marcos já mostrou, porque a gente queria trazer muito para o diálogo no campo da educação a respeito de uma tríade que a gente considera que é interessante quando se pensa gestão educacional. E qual seria essa tríade? Já respondendo, então, a primeira pergunta aí da nossa conversa. O que seria uma gestão educacional transformadora? Bem, ela se baseia, então, nessa tríade que é intraempreendedorismo, ou seja, aí a gente vai falar um pouquinho de pessoas e competências, etc., e também as outras duas partes da tríade são estratégia e inovação. Então, estratégia e inovação, a gente pode circular um pouquinho mais sobre a gestão. Lembrando, então, que a gente faz essa conversa lá no livro, e a conversa aqui vai estar muito focada no campo da educação, mas também nada impede que o que a gente traz para o diálogo possa também ser trabalhado em outras áreas, em outros campos. Então, gestão educacional transformadora, intraempreendedorismo, estratégia e inovação.
Por que a gente trabalha com essa tríade? Porque uma das perspectivas da gestão é a gente buscar resultados, né? Modificar os nossos resultados, buscar melhores soluções para aquilo que a gente está vivendo no momento, enquanto instituição e organização. Então, quando a gente trabalha a questão de buscar melhores resultados, nada melhor do que a gente poder desenvolver ou potencializar competências intraempreendedoras na nossa equipe, ou seja, nas pessoas que atuam nessa organização. Também poder trabalhar a questão da estratégia, então como que a gente está trabalhando a questão da estratégia dentro das nossas organizações e quais são as oportunidades de mudança nessa perspectiva. E a questão da inovação é como que a gente faz da inovação um caminho, uma ferramenta para que a gente possa, então, encontrar resultados diferenciados para aquilo que a gente se propõe. Agora, para a gente começar a aquecer um pouco essa nossa conversa, Marcos, quem sabe eu peço para você explicar um pouco o que exatamente é esse conceito de intraempreendedorismo e como é que a gente pode trazer esse conceito para o campo educacional. Legal, Ana. Primeiro, eu queria fazer um desafio para as pessoas, né? Já que a gente tem muita gente se falando aí no chat. Para vocês, o que é intraempreendedorismo? A gente falou disso, né? Às vezes algumas pessoas conhecem o que é empreendedor ou empreendedorismo, mas o que é uma pessoa intraempreendedora? O que é intraempreendedorismo? Quem puder colocar no chat aí para a gente já ir aquecendo, faz algum comentário, eu não sei, eu sei, é isso. Vamos lá, põe aí no chat para a gente debater aí um pouquinho, saber um pouquinho o que vocês pensam sobre isso. Olha lá, bem sucedido. Bom nome, né, Ana? Bem sucedido. Já colocou intraempreendedorismo, aquele que empreende dentro da própria empresa. Legal. O que mais? É isso mesmo, gente? Cleverson Pereira do Vale. Ótimo. É investir e ter lucros. O Pedro Pereira já coloca que é investir e ter lucros. Ótimo. Vocês concordam com o Pedro? É investir e ter lucros? Ótimo também para quem não faz ideia, Lúcia, é isso mesmo. Vamos conversar a respeito disso hoje, Marcos. Legal. Então, ó, a Júlia colocou empreender dentro dos limites estabelecidos da empresa. Então, olha só, a Júlia e o Cleverson colocaram 2 pontos bem importantes. É isso mesmo. O intraempreendedor é aquele empreendedor que está dentro da empresa. Não é o empreendedor somente, é uma pessoa que movimenta, que estabelece, digamos assim, de uma forma empreendedora, novas ações dentro da empresa. Então, é uma pessoa ativa, muitas vezes inovadora, uma pessoa que busca novas soluções dentro de uma empresa. Então, o intraempreendedor é esse empreendedor interno, ou empreendedor dentro da empresa, dentro da organização, é isso mesmo. Tá? Tá dentro dos limites da empresa, como a Júlia colocou, e como o próprio Cleverson também colocou, que empreende dentro da própria empresa. Então, Ana, o intraempreendedor, a gente vem escutando muito sobre esse termo ultimamente, né? E principalmente as empresas, ou as empresas mais, não tão as grandes, mas as médias empresas também, elas buscam pessoas que têm esse perfil, né? Então, o intraempreendedor vem sendo valorizado dentro das empresas. Se você for fazer por exemplo, uma entrevista, uma das coisas que eles perguntam, você já teve algum desafio na empresa? Como você lidou com esse desafio? Quais foram os desafios que você enfrentou? Então, você sempre tem esse tipo de pergunta dentro da organização, dentro de uma entrevista, por exemplo, para saber se você realmente é uma pessoa que busca resolver problemas, uma pessoa ativa, né? Uma pessoa intraempreendedora, ou uma pessoa que se acomoda. Não, eu só vou resolver se o chefe mandar. Né? Então, são coisas que as empresas, das pequenas, as médias, as grandes, buscam esse perfil
né, quando eles vão tentar selecionar novos colaboradores para sua empresa. Então, acho que é uma coisa bastante importante discutirmos a questão do intraempreendedor. E no livro, né, a gente discute isso dentro do âmbito da gestão educacional, né? Por que a gente tem que ter uma pessoa que tem esse perfil intraempreendedor dentro de uma instituição escolar, né? Ou de uma instituição, de uma educação tanto formal quanto não formal, pode ser uma ONG, pode ser uma associação, pode ser uma escola. Então, a gente trabalha nesse âmbito a questão do intraempreendedorismo dentro da abordagem que a gente trabalha no nosso livro, tá? O intraempreendedorismo é um ponto bastante importante. E aí, Ana, como que seria essa questão digamos assim, como que esse intraempreendedor pode atuar aí enquanto um líder, gestor, um professor intraempreendedor? Como que você vê isso, Ana? Bacana, Marcos. Então, seria interessante a gente considerar que esse intraempreendedor, ele tem um conjunto de características, de competências, de habilidades. Quando a gente fala do empreendedor, como bem pontuou nosso amigo Pedro, que escreveu, investir e ter lucros, esse conceito ele é um pouquinho mais voltado para o empreendedor, considerando o empreendedor de negócios, alguns empreendimentos sociais também visam lucro, mas ao mesmo tempo que visam outras melhorias sociais e etc. Então, quando a gente fala lá do empreendedor, a gente considera, e aí estudos já de décadas consideram que tem um conjunto de competências para que essa pessoa possa ter maiores ou menores chances de sucesso no seu negócio. Muito bem. Quando a gente traz o conceito de intraempreendedor, ou seja, aquela pessoa que vai atuar de forma empreendedora dentro da instituição em que trabalha, e isso independente do cargo que ela exerce, ela pode, vamos falar aqui do campo de educação, ela pode ser exercer o cargo de professor e professora, ou coordenação de curso, gestão, enfim, diretoria. Também a gente fala que essa pessoa, para ela ter um perfil intraempreendedor, ela seria desejável que ela tenha esse conjunto de competências empreendedoras. Por que isso? Porque isso vai fazer com que ela possa atuar de uma maneira mais ativa, mais protagonista, mais inovadora dentro dessa instituição. Agora, como fazer isso? Vocês aí devem estar se pensando, será que eu sou empreendedor? Ou será que eu sou empreendedora? Ou será que dentro da minha, intraempreendedora ou intraempreendedora? Ou será que dentro da instituição onde eu atuo, eu conheço alguém com esse perfil? Bom, é importante saber que as pessoas não nascem com um conjunto perfeito dessas competências prontas e adquiridas lá desde o berço, muito pelo contrário. A gente pode ter algumas potencializadas já no nosso perfil de atuação e outras que a gente deixa a desejar, que a gente tem potencial de desenvolvimento. Por exemplo, a gente diz que intraempreendedor é uma pessoa que é bastante inquieta, que não se contenta assim com o status quo de uma situação que não está indo bem. Ou a gente pode dizer que uma pessoa intraempreendedora é aquela que vai e busca informação e busca meios de atuar e de fazer acontecer. Às vezes a gente diz que essa pessoa ela é uma navegadora solitária dentro da instituição, ou seja, isso a gente olha muito bem nos perfis de professor e professora, e nós temos propriedade, Marcos, para falar, porque nós somos um de vocês também, disso, assim, de a gente ver aquele professor ou professora que vai lá, tá fazendo a diferença, tá muitas vezes fazendo um trabalho de formiguinha, ou já conquistou ali mais um ou outro professor ou professora para fazer uma rede de trabalho para conseguir colocar em prática algum projeto, alguma ideia. Falando em ideias, em geral, essa pessoa intraempreendedora, ela também tem um perfil de ter ideias, né, e de buscar, então, soluções, não necessariamente aquela solução mais fácil, mas talvez aquela solução mais criativa para um problema complexo. Então, quando a gente diz como ser, ou como atuar, ou como ter pessoas intraempreendedoras dentro do nosso ambiente educacional, é muito isso. O primeiro passo seria mapear quais são aqueles perfis que a gente já identifica
que têm ou a oportunidade de desenvolver competências ou que já apresentam algumas competências desse nível para poder tirar alguma ideia do papel ou trazer soluções inovadoras para alguma questão complexa. Então, primeiro ponto, mapear. Segundo ponto, seria trabalhar muito a questão da formação desses profissionais, no sentido de desenvolver outras características, outras competências, melhor dizendo, e quando a gente fala desenvolver as competências, vai entrar muito numa questão de até próprio autoconhecimento, de cada pessoa fazendo a sua trilha de autoconhecimento. Para isso tem algumas estratégias, algumas ferramentas que possam ser usadas, e ao mesmo tempo também desenvolver esse potencial de criatividade, ou seja, sugerir situações para essa equipe que tenham formações de ideias sob uma perspectiva inovadora. E aí vocês já devem conhecer algumas estratégias, como brainstorming, ou chuva de ideias, ou tempestade de ideias, design thinking, ou outras ferramentas que possam incentivar, então, essas ideias inovadoras sob à luz de problemas complexos que a instituição ou a equipe em si possa estar atravessando. Não é fácil, claro, colocar em prática, mas até nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente pode dizer que nos momentos de crise é que vem as soluções, vem as ideias mais inovadoras. Então, certeza que muitos de vocês que já atuam nessa área, ou eventualmente atuam ainda em outra área que não diretamente a educação, certeza que vocês já foram intimados a achar soluções para o dia a dia de vocês, em função dessa crise que todos estamos vivendo. Então, isso é um bom exemplo para mostrar o quanto uma atitude intraempreendedora tem muito a ver com a inquietação e tem muito a ver com ter ideias inovadoras para soluções de questões complexas. E aí, Marcos, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais como é que é essa questão da gestão educacional transformadora na perspectiva de uma rede privada ou de uma rede pública, até se você pudesse dar alguns exemplos de algumas atuações em escolas ou universidades para que a gente possa, a partir dos exemplos, manter o nosso diálogo vivo. Legal, Ana. Olha, e aí eu lanço outro desafio pessoal. Vocês acham que é possível você ser intraempreendedor dentro do setor público? Coloca aí sim ou não, aí faz aí no chat aí, sim ou não, sim ou não. Vamos ver se é possível ou não possível ser intraempreendedor dentro do setor público. Legal. Tá todo mundo aí, pelo menos o pessoal colocando sim, né? Legal. Agora que sei o que acho que sou uma. Aí, Luci, é isso mesmo. Acho que, só para retomar um pouquinho que a Ana falou, que acho que uma coisa importante, essa questão, ela reforçou muito que é uma questão de comportamento, que a gente chama de comportamentos empreendedores, né? Então, os comportamentos empreendedores a gente exercita, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai exercitando, a gente fala um pouquinho disso no nosso livro, mas a gente exercita esses comportamentos empreendedores ao longo da vida. É possível trabalhar sem um intraempreendedor dentro de uma instituição pública ou privada? Na privada e na pública é possível. É lógico que tudo vai depender do ambiente. Vamos, por exemplo, a gente trabalhou no Sebrae, e o Sebrae tem um prêmio chamado Prêmio Prefeito Empreendedor. Legal, né? A gente analisava projetos de prefeituras aqui do estado de São Paulo, quando a gente era do Sebrae São Paulo, para ver quais prefeitos tinham ideias inovadoras em determinadas situações lá. Podia ser de educação, podia ser na área de fomentar o comércio, o serviço na sua região. Então, a gente identificava isso, as ideias inovadoras, né, e dava um prêmio para o prefeito empreendedor. Isso já é um destaque aí na questão de que, é possível ser empreendedor dentro do setor público. Eu vou dar um exemplo, que a gente também cita no livro, de um diretor lá de uma comunidade, Heliópolis, né? É uma escola bem conhecida, uma escola municipal, que aconteceu a seguinte situação. As crianças, é uma situação que a gente vê muito, aquela escola
com os muros todos pichados, né? Fechado, com grades e tudo, né? Vocês conhecem muito bem isso. E aí, chegou uma noite, lá nos final de semana, e levaram os computadores da escola, os computadores da sala de informática da escola. E eles estavam ainda digamos assim, na embalagem. Eles nem conseguiram montar a sala de informática. E o diretor chegou na segunda-feira e falou, nossa, o que aconteceu aqui? Levaram os computadores das crianças. E aí ele saiu, meio que uma ação, saiu na comunidade, perguntando onde estão os computadores. Olha, não roubaram os computadores da escola, roubaram o computador dos filhos de vocês, né? E aí, com essa indignação, tal, chegou na comunidade, nos líderes comunitários, e começou a fazer um movimento lá, querendo saber de onde estavam os computadores. E aí, desse movimento, no outro dia, apareceu uma pessoa na escola, de moto, falou assim, olha, diretor, a gente vai devolver o computador, mas não fala nada para a polícia, tá? A gente vai devolver porque a gente entendeu que é das crianças. Aí eles devolveram os computadores, ele não falou nada para a polícia, tudo bem, mas ele ficou inconformado com isso. E essa questão de estar inconformado também é um comportamento empreendedor. Então ele estava inconformado com essa situação, falando, mas assim, tudo bem, a gente resolveu um problema do computador, mas isso não resolve o problema da nossa escola, e precisamos fazer uma escola diferente. E aí ele começou a consultar a comunidade, os líderes comunitários, trazer esses líderes para dentro da escola, verificar dentro da sua equipe de professores, de coordenadores, quem é aquele que estava motivado para fazer uma ação diferenciada dentro da escola. Então ele começou a articular as pessoas que tinham perfil empreendedor ali, e aí eles fizeram uma revolução na escola. Então um dos primeiros passos era quebrou as salas de aula, as paredes da sala de aula. Então ao invés de ter salas, primeiro ano, segundo, terceiro, era um saguão e os alunos trabalhavam em projetos. E o aluno não tinha um professor só, ele tinha todos os professores para ajudá-los no desenvolvimento do projeto. Então, eles quebraram toda aquela estrutura de escola, de sala de aula, né? E isso seria uma gestão democrática. E aí, inclusive, Pedro, eles instauraram uma gestão democrática de fato. Então, tinha eleição, os alunos votavam naquilo que eles gostariam de aprender, naquilo que eles gostariam, por exemplo, de ter na merenda, né, de discutir questões do recurso, da gestão. Então, olha, temos X dinheiro, a gente vai investir na reforma das lâmpadas ou na pintura da quadra. Então, eles iam discutindo isso, decidindo coletivamente, de forma democrática, essas ações. Então, é uma gestão totalmente democrática, né, também. Então, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo também tem a ver com a questão de escuta das pessoas, né? Que é uma gestão democrática, você tem que escutar as ideias, saber debater as ideias, e eles já ensinavam desde os pequenos a fazer essa gestão democrática, a debater essa questão. Então, a gente tem aí, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Mas na privada tem o diretor, o dono da escola não vai deixar. Às vezes é mais desafiador mesmo, às vezes tem um diretor que é mais aberto, escutar você, as suas ideias, outros, não, aqui é a minha gestão. Então, a pessoa intraempreendedora, ela vai, digamos assim, comendo pelas beiradas. Ela vai propondo ações, pedindo, olha, diretor, o que você acha disso? O aluno falou tal problema, o que você acha dessa situação, né? Então, a gente consegue enxergar essa situação. Uma das coisas que a gente viu muito agora na pandemia, né, que essa situação que a gente está vivendo, depois a Ana pode até comentar um pouco mais, muitos professores se destacando, por exemplo. Então, professores que têm, de uma hora para outra, a escola teve que ser da aula presencial para o ensino remoto. Então, de uma hora para outra, eles tiveram que se reinventar. Essa é uma questão bastante desafiadora. E aí você identifica professores ou profissionais da instituição que já tinham alguma familiaridade com o ensino remoto, com as ferramentas do Zoom ou do Meet, ou gravação de aula no YouTube. Então, ele tinha várias ferramentas usando esses recursos tecnológicos, já tinha conhecimento, e de certa forma eles começaram a ser líderes ou mentores de outros professores, a ajudar essa direção
nessa transformação que era possível. Então, são aspectos da gestão transformadora que a gente enxerga dentro tanto da escola pública quanto da privada. Sempre há espaço, a gente que tem que construir. Um dos autores do intraempreendedorismo é Pinchot, não é isso, Ana? Pinchot. Ele fala o seguinte, é preferível, é bem desafiador isso, é preferível pedir desculpas do que pedir licença. Ou seja, ele prefere, o intraempreendedor, ele age, e se der errado, muitas vezes, ele pede desculpa. Não, legal, desculpa, eu agi aqui porque achei que tinha que ser assim, do que ele ficar pedindo a permissão, digamos assim, né? Então, essa é uma das questões bastante desafiadoras, né? Ana, voltando a essa questão também do intraempreendedorismo e também da gestão educacional transformadora, nesse cenário, né, que eu comentei um pouquinho sobre essa questão da pandemia, como você enxerga, nesse momento, essa gestão educacional transformadora? Ótimo, Marcos. Então, a gente pode perceber que esse é um momento de crise para todos, e o que a gente pode tirar de oportunidade no campo educacional, né? Então, o que a gente pode ter de caminhos e brechas para algumas mudanças, ou as mudanças emergenciais que a própria crise trouxe para todos os campos, inclusive da educação, ou aproveitar este momento e fazer uma revisão de tudo que vem acontecendo em se tratando da instituição educacional e entender quais são os caminhos de mudança. Quando a gente fala lá no caminho do empreendedor, a gente conta que, eu digo os autores, né? Eu e Marcos replicamos o que os autores, com propriedade dos estudos de empreendedorismo, trazem internacionalmente, que existe aquele empreendedor que ele surge por uma questão de necessidade. Então, ele precisa, ou a pessoa está desempregada e vai começar um negócio para ter uma renda, ou vai complementar a renda através de um negócio que geralmente começa informal e depois vai para formal, ou é uma questão de oportunidade. Ele está já num campo com uma perspectiva empreendedora e vê a oportunidade de um negócio e vai lá e abre uma ideia, um serviço, um produto. Muito bem. Quando a gente fala numa questão de intraempreendedorismo, a gente também pode ter um pouco dessa perspectiva de necessidade e de oportunidade. E a gente pode trabalhar com essas duas perspectivas dentro de um ambiente de crise, como é o atual, assim, de uma grande crise como é o atual, e também trabalhar num ambiente regular, digamos assim. Vamos imaginar coisas que a gente já viveu antes da pandemia e talvez coisas que a gente vai viver pós-pandemia, que a gente ainda, claro, no pós, a gente ainda não tem muito bem configurado como vai ser. Pois bem, então, a gente pode trabalhar num ambiente escolar, institucional, que seja favorável a ideias, que seja favorável a um posicionamento mais questionador, de trazer ideias, de propor mudanças, de fazer parcerias entre professores ou entre áreas de conhecimento, etc. Ou a gente pode ter um ambiente em que essas ideias muitas vezes não são ouvidas, ou a própria equipe, os nossos pares, às vezes ficam um pouco sem vontade, assim, de sair da zona de conforto, etc. Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa, claramente, é saber quem somos, o que temos de competências para contribuir para esse ambiente, seja ele de maior ou menor crise, de maior ou menor oportunidade, ou de maior e menor complexidade, e quem são essas pessoas que podem contribuir também para essas mudanças. Lembrando sempre que o ideal é que se a gente atua num campo de coordenação, de liderança, de gestão, diretoria, é muito interessante que a gente seja este modelo de intraempreendedorismo dentro dessas organizações e que a gente incentive, promova reconhecimento para esses professores e professoras que tenham essa perspectiva de contribuir para essas mudanças. Claro que todas as mudanças, elas têm que ter
como base a perspectiva de o que é a instituição, qual é a missão e a visão dessa instituição, ou quais são os objetivos gerais daquele curso, da coordenação do curso, ou quais são os objetivos gerais daquela área de conhecimento, ou daquele ano, série a serem trabalhados. A gente não pode muito perder de vista aonde quem somos, o que temos e onde nós queremos chegar. Então, quais resultados a gente está prevendo alcançar, e então a gente faz planejamento, faz a seleção das melhores ideias, coloca a definição de responsabilidades, cria um grupo de trabalho, ou, eventualmente, vai começar com uma pessoa só, com um profissional somente, mas o importante é a gente mapear isso, entender também, e eu vou entrar um pouquinho mais na questão também dos planos estratégicos, então, assim, definir quais são os nossos objetivos gerais, definir, fazer uma análise dos nossos ambientes, né, o ambiente externo, o ambiente interno, saber que riscos a gente vai correr, né? E com isso a gente poder fazer, então, um mapeamento, um desenho de como é que a gente pode ir em busca desses resultados. O Marcos colocou aqui no chat, caso vocês não tenham visto imediatamente, ele botou as 10 competências empreendedoras. Essas competências empreendedoras, elas foram estudadas por muito tempo, foram observados e analisados um grupo de empreendedores internacionalmente, e com isso se fez esse mapa de competências que eram comuns a essas pessoas em diferentes áreas empreendedoras, e com isso se chegou, eram áreas de competências, e com isso se definiu, então, essas 10 competências como as principais. Lembrando que aqui a gente também utiliza essas competências como uma atuação intraempreendedora dentro da instituição e da organização educacional. Mas eu ainda estou só estudando para ser professor ou professora, ou não, eu estou estudando, mas já atuo como professor. Eu estou professor, mas almejo uma diretoria, ou almejo uma coordenação de curso, ou já sou coordenador. O importante é vocês não se apegarem tanto ao cargo em si, e sim quais são as oportunidades de vocês como agente de transformação dentro dessa instituição, e quem que vocês podem, e como, principalmente, começar essas mudanças, pouco a pouco, claro, dentro da realidade que vocês estão inseridos neste momento. Legal, Ana. O Marinho aqui colocou uma coisa aqui bem interessante. Sou professor Marinho, sou da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Fui incluído 3 componentes curriculares como projeto de vida, eletiva e tecnologia. Estão surgindo efeitos nas escolas como empreendedorismo alinhado à BNCC. Olha que interessante. Só para colocar, Marinho, eu e a Ana Paula, nós trabalhamos num projeto lá no Sebrae chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos. A gente ajudou a formatar esse projeto depois também tinha a disciplina empreendedorismo para o ensino superior e tudo mais, e esse projeto se tornou nacional. E a gente levava muito essa questão da educação empreendedora para as crianças. A gente fez bastante piloto em vários municípios aqui do estado de São Paulo com os professores. E a primeira coisa que a gente escutava mas empreendedorismo com criança, isso aí eu acho que é trabalho infantil. Às vezes a pessoa tinha esse comentário, né? E a gente colocava muito nessa perspectiva, a gente não está pedindo para a criança trabalhar, né? Fazendo trabalho infantil. A gente está querendo desenvolver comportamentos empreendedores, né? Então a gente trabalhava os comportamentos empreendedores. Na medida que a criança e o jovem, ele estabelecia, digamos assim, via uma oportunidade, tinha iniciativa, para criar aquele projeto, ele tinha que ter persistência, comprometimento, trabalhar em grupo, estabelecer metas. Isso servia não só para a escola, mas para a vida da criança. Então, a gente teve experiências muito interessantes. Os professores, algumas vezes, tinham uma certa resistência, a gente entende, isso é normal, mas depois que eles entendiam a proposta, que não é que a criança vai montar um negócio ali, mas ele pode desenvolver comportamentos empreendedores que vai servir para a vida toda, não só porque ele pode até montar uma empresa, mas pode ser que ele monte
ele pode ser um intraempreendedor, ele enxerga oportunidades na comunidade. São várias oportunidades, né, que a gente enxerga com essa questão do empreendedorismo. Um caso, eu lembro muito bem, não sei se a Ana lembra, de umas meninas que chegaram para a diretora da escola. Na verdade, eles fizeram um ensino fundamental com esse projeto de empreendedorismo, e chegaram numa outra escola de ensino médio, e chegaram para a diretora e falaram assim: diretora, a gente precisa, a gente quer R$100 de vocês. Como assim R$100? Não, a gente vai devolver 200 para vocês, mas a gente quer R$100. Ah, mas para que vocês querem R$100? Porque a gente quer usar esses R$100, comprar alguns produtos, fazer algumas rifas e tudo mais, e conseguir o dinheiro para a gente equipar a sala de laboratório de química. A gente quer ter as aulas lá no laboratório, a gente sabe que a escola está precisando, a gente teve essa iniciativa com esse recurso, a gente vai investir esse recurso, né, comprando produtos, vendendo esses produtos com uma rifa, e aí vai sobrar um lucro, a gente vai devolver esse dinheiro e ainda vai comprar os equipamentos lá necessários para esse laboratório de química. E a diretora ficou assim: não, tudo bem, eu vou ver com a PM se a gente pode e tudo mais. No fim, deu tudo certo, e as meninas fizeram essa ação de forma bastante empreendedora, ajudaram a equipar o laboratório de química, nos itens que precisava, e devolveram o dinheiro. Quer dizer, então, às vezes, são pequenas ações do nosso dia a dia que a gente está a fim de fazer e precisa ter esse comportamento empreendedor, digamos assim, essa persistência, correr riscos calculados, estabelecer metas, né, fazer esse planejamento das ações. Acho que isso é muito importante, e a gente trabalhou isso bem, essa questão. Isso aí, Marcos. Inclusive, o Cleverson faz exatamente essa pergunta. Ok, mas e é possível fazer esse empreendedorismo em uma escola pública? É possível. Agora, eu só quero voltar um ponto antes, porque, assim, uma vez, tem escolas que trabalham, e até a BNCC está bem alinhada nessa parte, de que é desenvolver uma competência empreendedora para os alunos e alunas, né? E aí, como o Marcos bem pontuou, são competências que vão ser usadas para a vida, não é só para os negócios, mas com a prática da educação empreendedora no ambiente escolar, os alunos desenvolvem essas competências e sabem que podem atuar dessa maneira, por exemplo, de buscar informações ou de planejar questões em suas esferas de vida particular e etc., e futura. Muito bem. O que o nosso livro traz é uma perspectiva mais dos agentes de transformação, ou seja, os profissionais da área de educação, que a gente possa, então, também desenvolver essas competências empreendedoras, atrelado a uma estratégia de inovação para melhores resultados. Pois bem, com isso, Cleverson, e talvez seja a dúvida de outras pessoas, e até o Cleverson, inclusive, agora coloca que é possível sim, desde que seja feito um projeto que envolva as habilidades no ensino médio e a adesão é maior. Exato. É o Marinho que respondeu isso aqui. Ai, perdão, Marinho. Desculpa. Exato, Marinho. Concordamos com você. É possível. Então, uma vez que a gente tem essa perspectiva, seja ela com foco empreendedor ou não, perante os alunos, mas muitas vezes a gente diz que esse aluno é interessante que ele seja protagonista do seu processo de aprendizagem, protagonista das suas escolhas de vida, dos seus planos de vida. Da mesma maneira que a gente quer, então, propiciar uma aprendizagem mais significativa por meio desse processo de protagonismo dos alunos e das alunas, é interessante a gente também trazer isso para a equipe, para os funcionários dessa rede educacional, para que também a gente sirva como agente de transformação e que a gente possa promover muito mais esses potenciais protagonistas na sala de aula. Da mesma maneira, no âmbito de escolas particulares, a gente encontra desafios que, ora são diferentes, ora são muito convergentes, mas a gente encontra nos dois âmbitos, tanto das escolas particulares quanto das redes públicas, por diferentes motivos às vezes. Então, o mais importante é a gente conseguir ter essa atuação
protagonista enquanto agentes de transformação para poder, então, trazer melhores resultados para aquele nosso ambiente. Como o Marcos bem pontuou, muitas vezes os resultados que a gente busca são de soluções, de questões do dia a dia, da sala de aula, soluções menos complexas, e às vezes são mais complexas que vão precisar envolver a instituição como um todo. Ana, a Lucy pergunta aqui, intraempreendedorismo seria equivalente a uma ação democrática que sai do campo da utopia para a prática? Interessante, Lucy. Boa. Intraempreendedorismo a gente pode assemelhar essa sua provocação, que então seria uma ação democrática que sai do campo da utopia para a prática, e eu gostei dessa parte do que sai do campo das ideias, que sai e vai para a prática, e vai fazer. Como o Marcos comentou antes, né? Às vezes é melhor pedir desculpa depois de ter tentado algo do que ficar não fazer nada frente a uma situação. Então é isso, o que a gente pode, frente a essa situação, ir para a prática e buscar a melhoria e buscar, às vezes, parceiros. Sempre quando a gente fala em protagonismo, sempre que a gente fala em agentes de transformação, muitas vezes a gente sabe que começa com algo ou alguém muito individual. É um navegador solitário ou solitária inicialmente, mas sempre é bom lembrar que a rede de colaboração é o que conta. Então, é conquistar colegas, parceiros, e se a gente eventualmente não tem alguém dessas competências que a gente necessita dentro do nossa equipe ou próximo a gente, é interessante também considerar que a gente pode trazer parceiros da comunidade para dentro da nossa instituição e com isso que contribuam também para a solução ou para as melhorias que a gente busca. Da mesma maneira que eu falei anteriormente, né, a gente não vai ter em uma pessoa esses 10 comportamentos que Marcos listou aqui, ou 8 ou 9 que seja, muito possível a gente não vai ter. Então, também é interessante, dentro da nossa equipe, a gente trazer pessoas com perfis diferentes para trabalharem juntas em prol da solução, em prol de dar ideias para aquilo que a gente quer resolver. E não bastando, se a gente não conseguir todas essas energias e competências e proatividades dentro do nosso âmbito educacional, trazer pessoas de fora da comunidade. Aí a gente vê, tem uma série de ações ao redor, né, aqui em São Paulo, mas também em várias outras cidades e estados, tem uma série de gente, de grupos, de empresas, inclusive, de organizações que estão a fim, sim, de contribuir para a melhoria da nossa educação. Lembrando que uma das oportunidades que a gente pode ter agora com a crise, com a pandemia, justamente é que a educação está em alta, no sentido, assim, das conversas e das definições que em alta para o bem e para o mal, né, assim, para as coisas positivas e negativas, mas para todas essas necessidades que a educação vem apontando durante décadas. Agora, nunca antes se falou tanto em educação em diferentes esferas da sociedade. Então, é importante também usar isso como uma oportunidade para a gente buscar aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, lá na nossa escola ou na nossa instituição. Legal, Ana. Só para complementar, e aí que a Lucy falou, acho que uma coisa que é importante, a gente, empreendedorismo pode ser essa questão, a gente fala muito que o empreendedor é aquela pessoa que sonha e põe em prática aquele sonho, né, de certa forma, é uma forma de falar isso, e o empreendedor, de certa forma, é isso também. Mas, às vezes, a gente tem que também olhar para nós mesmos, né, saber os nossos, esse autoconhecimento, porque às vezes você pode ser um empreendedor e não ser tão democrático, né? Você ser um trator, digamos assim. Então, passar por cima das pessoas, não respeitar as pessoas. Então, tem todo esse olhar que a gente também tem que fazer esse autoconhecimento, para a gente saber, opa, isso aqui eu estou atravessando
no sinal vermelho, tem que tomar cuidado. Nós que trabalhamos com educação temos que ter sempre esse olhar democrático, esse olhar da escuta. A gente fala hoje muito dessa escuta ativa, né, com relação a isso, né? Então acho que é um ponto importante aí no debate aí sobre a questão da ação democrática e o intraempreendedorismo. Muito legal, Marcos. Agora, vamos falar um pouquinho da parte da estratégia, de análise de cenários. O que você pode trazer para nós começarmos esse tópico? Legal, olha, no livro a gente traz várias ferramentas, né? E quem já estudou gestão, estudou gestão escolar ou outro tipo de gestão, empreendedorismo, então a gente traz algumas ferramentas. Uma delas, a gente fala que é a matriz SWOT, ou matriz FOFA, né? Que a gente já traduziu para FOFA, né? Que seriam as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que é isso, né? E é legal a gente olhar, né? Então, se você olhar para a sua instituição, seja ela pública ou privada, e você olhar quais são as minhas forças, né? Internamente, quais são as forças da minha instituição? Poxa, eu tenho um grupo de professores ponta firme. Olha, onde estou localizado numa região bacana, os pais são participativos. Aí vai depender se você é uma escola pública ou uma escola privada. Eu tenho uma baixa, digamos assim, inadimplência. Então, sei lá, tem várias forças que você pode analisar. E quais são as minhas fraquezas? Tem uma alta rotatividade de funcionários. A minha estrutura física é pequena, eu quero expandir, não consigo, né? Eu estou localizado numa região violenta ou não. Então, isso tem as suas forças e tem as suas fraquezas. Você conhecer isso é olhar o seu cenário interno. Por outro lado, é importante a gente também olhar o cenário externo, né? Então, a gente chama de oportunidades, né? Quais são as oportunidades? Olha, está tendo uma mudança agora. Eu já trabalhava com tecnologia e por conta da pandemia, eu estou aproveitando essa minha experiência. Então, está tendo uma oportunidade por conta da pandemia de trabalhar o ensino remoto e eu já tenho essa experiência. Legal. Então, é uma oportunidade. Estou crescendo em relação, se eu sou uma escola particular, estou crescendo em número de alunos, né? Está tendo muita gente ali querendo consumir na minha escola. Estou lançando novas ferramentas. Então, são oportunidades que o mercado vai trazer. Então, lançamento de ferramentas, o uso de novas metodologias, a gente chama hoje de metodologias ativas, uso de recursos tecnológicos, como que a gente usa aqui nas aulas remotas. Então, são oportunidades. O governo vai baixar o imposto, ou vai ter alguma outra situação que vai favorecer a educação. Então, você vai trazendo essas... minha escola está localizada próximo de uma universidade ou de uma instituição federal, e eu faço parcerias, trago esses professores de lá para vir falar com meus professores e oportunizo para eles fazerem estágio na minha escola. Então, são oportunidades, e por outro lado também tem as ameaças. Por exemplo, a pandemia, a gente está vendo que muitas escolas, principalmente de educação infantil, estão fechando. Então, é uma ameaça. A gente está vendo que vai ter uma retração da economia. Então, muita gente que poderia pagar uma determinada mensalidade, não pode ser que não pague mais, né? Então, é uma outra ameaça. Então, você tem alguma mudança que vai acontecer e eu não me preparei para isso, né? Então, tudo isso é uma forma de você analisar o cenário, tanto das forças e fraquezas, quanto na questão das ameaças e oportunidades. Esse olhar intraempreendedor também para esse ambiente. A gente fala muito que quem já leu a Alice no País das Maravilhas lembra daquela frase lá, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar, né? Qualquer caminho serve, né? Então, é mais ou menos isso. Para a nossa vida, né? Se a gente não sabe para onde que a gente quer ir, se a gente não tem meta, não sabe para onde a gente vai organizar os nossos esforços, né, e tudo mais,
tanto faz, qualquer caminho serve. Aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Então vai seguindo com a vida. E a instituição, uma instituição escolar também, ela tem que saber para onde que ela quer chegar. Então, a gente tem que olhar muito essa questão da missão dessa instituição, o que eu quero ser, qual é a minha visão de futuro, o que eu quero ser, quais são os valores que eu acredito, tanto escola, instituições públicas quanto privadas, quais são os valores, qual é a minha missão, onde eu quero chegar, né? Eu quero ser referência no ensino superior aqui na minha região, eu quero ser referência no ensino, na educação infantil na minha cidade, eu quero ser referência numa escola que oferece uma educação de qualidade. Então, você sabe onde você quer chegar e organiza esforços para chegar até alcançar esses resultados. É isso que a gente chama de uma gestão educacional transformadora, né? Que você almeja transformar do status que a instituição está para uma outra situação, né? Uma situação mais inovativa, uma situação que possa oferecer um ensino, uma oportunidade de aprendizagem muito melhor do que você oferecia. Então, você está buscando inovar, está buscando mudar, então você está buscando transformar a sua instituição. E a gente sabe, quem é da educação sabe, que a escola, ela não muda, ela é uma escola que a própria Unesco e tudo mais já sabe que, bom, a gente está formando pessoas para profissões que pode ser que nem exista mais daqui para frente, né? Então, a gente tem que olhar isso, né? A escola, ela, de certa forma, é muito tradicional. Se você pegar uma foto de uma escola da década quer dizer, lá do século passado, e uma escola hoje, vai ser quase a mesma coisa. O professor lá na frente, as carteirinhas enfileiradas, o aluno lá sentadinho, quietinho, né, levantando a mão. Quer dizer, é a mesma escola de um século atrás, de 2 séculos. E, assim, a escola não muda. Então, ela está na eminência de mudança. A gente está sendo, de certa forma, confrontado com a tecnologia. Está surgindo novas gerações com, digamos assim, com conhecimento tecnológico, com novas formas de aprender. Eu vejo para o meu filho, por exemplo, ele vai ter videoaula, o professor agora tem que gravar uma videoaula lá para ele, aí ele já assiste a videoaula na velocidade 2.0, porque na velocidade 1 não dá, ele não aguenta mais. Então, ele já assiste na 2.0. Eu acho que muitos de vocês, quando vão ver um vídeo, já põem na velocidade mais rápida. Quer dizer, já vai se adaptando, porque ele já não tem muita paciência para um ensino muito demorado. O tempo digamos assim, de atenção é menor. Então, a gente também tem que adaptar essas novas realidades, dessas novas gerações que vão chegando, né? Então, o ensino não pode ser o ensino do século passado. Então, essa educação está muito ligado com essa gestão, educação transformadora. Para onde que a gente quer chegar? O que a minha instituição está vislumbrando lá na frente em relação ao que eu almejo, quais são os meus valores e minha visão de futuro, né? Eu acho que essa é uma das coisas bem importantes aí, né, para traçar. E como uma das ferramentas para isso, a gente chama muito de um plano de ação, né? Então, a gente faz um plano, né? Quem é o responsável por tal coisa, até quando eu vou alcançar aquele resultado, qual o investimento humano e financeiro para alcançar aquele resultado. Às vezes, uma inovação não precisa de tanto recurso, digamos assim, financeiro. Às vezes, uma inovação acontece de diversas formas aí, né, Ana? Exato. Marcos, interessante, o Cleverson traz. Então, como seria possível essa gestão educacional num ambiente de escola privada, em tempos de pandemia, considerando que tem aumentado o grande número de inadimplência? Boa. Esse seria um bom problema para a equipe de uma escola nessas perspectivas trabalharem sobre uma perspectiva de gestão educacional transformadora. Por quê? Porque você, juntando aí uma equipe para buscar a solução dessa questão, você pode ter ideias bem inovadoras vindo da própria equipe desta escola. Agora, interessante sempre é que essa escola também esteja em contato
contínuo com as famílias, né? Claro que num primeiro momento, no início da pandemia, todas as escolas buscaram se adaptar rapidamente e oferecer o ensino remoto da maneira que era possível, e como a gente diz, né, foi pilotando o avião, ao mesmo tempo estava trocando a asa do avião, ou seja, foi tudo acontecendo sem poder parar. E isso acontece muito. Então, como que agora uma escola, de repente, que passou todos esses meses sem uma boa comunicação com as famílias, vai trabalhar uma questão de inadimplência atual ou futura? Ou será que essa escola conseguiu manter uma comunicação clara com as famílias das suas estratégias de ensino nesse período remoto? Será que conseguiu colocar, manter uma qualidade do seu ensino remoto? Será que ouviu, o Marcos fala muito disso, a escuta, então ouviu não só as famílias, mas também os alunos e as alunas, como é que poderiam melhorar esse processo de ensino-aprendizagem nessa nossa perspectiva de crise? Então, é muito peculiar de cada experiência, mas, num geral, Cleverson e demais colegas, é possível, havendo uma comunicação bem clara com as famílias e havendo rápidas ações por parte da escola, porque, assim, vamos imaginar que nesse período de crise, e isso serve, na nossa perspectiva, escola, instituição escolar aqui, mas também serve para outros tipos de negócios, você tem que fazer, correr riscos rápido, então fazer tentativas rápidas, que não te deem tanto custo e perdas, e que você possa ir fazendo os ajustes no decorrer, né? Não deu certo aquela estratégia, não deu certo deixar os alunos 6 horas em sala de aula no ensino remoto, como é que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar o quesito hora-aula, atividades, de repente trabalhar com metodologias híbridas, que a gente possa fazer com que os alunos tenham as suas atividades antes de entrar na sala de aula, e no momento de sala de aula seja um momento de debate, diálogo ou apresentação daquilo que pesquisou, por exemplo. Ou seja, quais estratégias que essa escola usou na comunicação com as famílias, no processo ensino-aprendizagem, na transformação das suas atividades e dinâmicas de um processo físico presencial para um processo remoto, e qual foi a velocidade que essa instituição conseguiu ir ajustando no decorrer do caminho. Eu acho que aí são umas pistas de como trabalhar a questão da inadimplência futura. Claro que a inadimplência, ela não está somente ligada a familiares ou a alunos que estão contentes e entendendo todos esses processos que a instituição vem fazendo, mas faz parte também de entender como a gente está, entre aspas, entregando o nosso produto, o nosso serviço, que é a educação. Legal, Ana. Só complementando isso, que essa fala do Cleverson, essa escuta rápida com as famílias, né? Então, você vê assim, a inadimplência, ela é alta, ela sempre foi alta, agora tem um desafio aí na frente, né? Mas eu lembro de algumas escolas tentarem avaliar os seus custos, muitas vezes. Eu sei que, eu estou remoto, mas eu tenho que pagar o professor, tenho que pagar algumas coisas, mas não vou pagar a conta de luz, não vou pagar algumas coisas, vai diminuir alguns custos e tal. Então, tentar transferir alguma diminuição ali para algumas famílias que precisam. Então, de repente, consultar, olha, você quer um desconto, você quer um limite maior para pagamento. Então, tentar fazer algumas estratégias rápidas, isso que você falou, né? Experimentar estratégias ali para tentar manter essas pessoas. Então, você tem diversas formas, tem que colocar as pessoas para pensar, né? Não dá para ficar só na cabeça de um. O que a gente pode fazer para segurar os nossos alunos? Como que a gente pode inovar? Então, essa estratégia e escutar as pessoas, porque às vezes as pessoas têm ideias interessantíssimas. Se a gente não escuta essas pessoas, a gente nem vai ficar sabendo dessas ideias. Então, acho que essa é uma das coisas aí importantes aí nesse momento, a escuta, tentar ouvir as pessoas e testar.
né? Teve uma ideia interessante, avaliou, opa, vamos testar, vamos experimentar, vamos ver se dá certo, rapidamente testar, deu certo, ok, mantém, se não deu certo, muda, faz uma outra estratégia, né? Acho que essa é uma das coisas importantes aí nesse processo. Bom, Ana, é 8 horas, não sei se o Gabriel quer falar um pouquinho, Gabriel. A gente tinha combinado aquele horário para você dar aquela comentada, a gente continua com as perguntas do pessoal e... Isso, então a ideia agora é o Gabriel, como porta-voz da faculdade, passar alguns recados rápidos, a gente continua, o nosso grupo continua, e a gente vai já, porque tem 2 outros comentários aqui no chat que a gente vai abordar logo após a fala do Gabriel, que já está ativo. Com você, Gabriel. Boa noite, gente. Muito obrigado pela essa oportunidade, né? Queria primeiramente agradecer a presença de todos, os nossos palestrantes que estão discursando sobre esse conteúdo incrível. Tenho certeza que o pessoal vai tirar muitos bons frutos desse evento de hoje. Queria também agradecer a cada um de vocês que está presente aqui essa noite, né, conosco, porque se não fosse por cada um de vocês, não seria possível estar realizando mais esse evento, e nós fazemos isso por vocês mesmo. Eu tenho alguns recadinhos bem rápidos para passar aqui referente à instituição. Nós da FAEP, esse recado tanto para os nossos já alunos quanto para os convidados, que o nosso processo seletivo para o segundo semestre de 2020, ele já está aberto. As meninas já estão no nosso chat também, se porventura tiver alguma dúvida, interesse, quiserem indicar algum amigo, elas estão prontas para passar qualquer informação que vocês venham precisar. Também vão estar colocando alguns links aí para vocês poderem acessar, saber mais da faculdade. Um segundo recado também é sobre o nosso processo para graduação agora nesses tempos de pandemia. Nós sabemos que muito do sistema de ensino foi modificado por conta desse caos que nós estamos vivendo. A gente já não tem mais a experiência de estar presencialmente em sala, com os nossos companheiros, com os mestres, porém a gente não pode deixar que esses tempos difíceis nos abatam e façam que nossos sonhos esperem mais para ser realizados. E por conta disso, nós pensamos num projeto para graduação que se chama Graduação com Mentoria, e ela consiste não em aulas explicitamente à distância. O conteúdo, por conta ainda das normas de segurança, ele ainda vai ser passado de forma totalmente à distância, porém o diferencial que nós temos nesse projeto de graduação é a mentoria. Então, todos os alunos que estiverem matriculados para o primeiro semestre agora, em 2022, eles vão ter um mentor para o seu processo de acompanhamento na graduação. Então, além de todo o material que vai ser disponibilizado para os alunos fazerem os seus estudos, nós também disponibilizaremos o coordenador do curso para poder prestar um serviço de mentoria. E aí, nessa mentoria, vai ser conversado sobre futuros de carreira, dúvidas na matéria. Ele vai dar um apoio total, tanto para a vida institucional educacional do aluno, quanto para a vida no mercado de trabalho. E o último recadinho também, só para finalizar, é sobre o nosso programa de indicação, da nossa parceria que nós temos com o Saber em Rede. Nós da FAEP temos bastante clareza sobre o nosso papel com a sociedade, que nós podemos auxiliar e cumprir essa função de auxiliar o nosso entorno. Então, pensando nisso, nós temos essa parceria com a startup do Saber em Rede, e ela consiste em quê? Você, estudante ou não, morador próximo ou não da FAEP, você pode indicar a nossa instituição de ensino para algum colega que tem interesse em ingressar no ensino superior, e aí, por você fazer isso, você já recebe uma recompensa. Por estar indicando a nossa instituição, a primeira mensalidade que esse aluno pagar, metade dessa mensalidade será convertida como comissão para o indicador. Então, ainda mais em tempos difíceis como esse, muita cortes salariais sendo realizados, nós sabemos que muitas pessoas precisam de uma renda extra, de um auxílio nesses dias, né? Poder fazer com que financeiramente tenham mais fontes de entrada em casa. E aí essa tem sido uma saída que nós da FAEP encontramos para auxiliar
a comunidade, os nossos alunos em tempos tão difíceis como os que nós estamos vivendo. Esses recadinhos bem básicos, só que eu tinha que passar para vocês. As meninas, mais uma vez, repetindo, estão aí no chat para auxiliar em qualquer dúvida que vocês venham a ter referente à instituição. Sobre esse conteúdo maravilhoso, confio vocês de olhos vendados na mão dessas duas feras que estão aí hoje para elucidar o nosso caminho, né? Continuar esse bate-papo tão interessante. E muito obrigado a todos pela presença e tenham uma ótima noite. Ótimo, obrigada, Gabriel. A Thaís também colocou, então, algumas informações no chat a respeito do que foi falado. E agora a gente segue. Então, aqui no nosso chat também, só para não perder uma pontuação bem interessante que o Marinho fez, ele abordou, então, que com isso a escola deve saber qual é a sua missão, a sua função social e aonde ela quer chegar. Então, isso é importante quando a gente está fazendo uma perspectiva da instituição como um todo e, claro, para cada área de trabalho, para cada grupo de professores que estão fazendo uma atuação, sempre recorrer a esses objetivos gerais da instituição. Isso faz com que as ações que vão ser propostas estejam mais convergentes, então, ao planejamento, à missão, à visão da instituição que a gente atua. Legal. E aí, fala, Marcos. Tem o Cleverson, né, Ana? Isso, o Cleverson traz um questionamento aqui se o projeto político-pedagógico ele pode englobar o intraempreendedorismo. Como é que você explicaria isso, Marcos? Legal. O PPP é o principal instrumento aí, digamos assim, quando a gente falou de uma visão de futuro, saber onde que você quer chegar, o PPP de uma escola, ou o PPC de uma faculdade, de um curso, ou um PDI, né, de uma instituição, né, tem vários nomes, né, mas dentro de uma escola o PPP, ele traduz, de certa forma, para onde que você quer chegar, quais são os resultados que você tem atualmente, tem um diagnóstico do que você tem e para onde você quer chegar. O intraempreendedorismo, ele pode entrar, sim, dentro do PPP, tanto na gestão, né, uma gestão que incentiva essa, digamos assim, o intraempreendedorismo, incentiva profissionais que possam desenvolver suas competências e apoiar a escola, tanto pública quanto privada, no seu desenvolvimento e pensar ideias inovadoras, em pensar estratégias que possam apoiar essa escola na sua gestão. Mas também o empreendedorismo em termos de competências para desenvolver nas crianças, nos jovens, nos adultos, independente de qual é o público-alvo. Então, você pode trabalhar essa questão de intraempreendedorismo, sim. A gente falou aí da BNCC, né? Teve uma discussão anterior, que a BNCC já trabalha por competências e habilidades, já quebra todo aquele paradigma de conteúdo, e aí as competências e habilidades, quando a gente fala sobre isso, também está trabalhando sobre essas competências empreendedoras, né? Como a gente falou. Então, você pode incluir tanto na gestão, né, na discussão da gestão, participativa, democrática, que escuta o outro dentro do PPP, né, como um projeto da escola, como também uma proposta da escola de desenvolver esses comportamentos empreendedores, o intraempreendedorismo, junto ao seu público alvo, que são as crianças, os jovens ou adultos. Então, tem várias possibilidades aí de englobar, sim, e o PPP é um dos principais documentos aí da escola para esse tipo de ação, né? Ana, a Marceleza colocou a escola precisa se comunicar, ouvir e incluir toda a comunidade escolar e esse momento evidencia essa necessidade. Como que você acha essa questão da comunicação, de ouvir a toda essa comunidade? Exato, é um pouco do que a gente vinha falando, né, sobre como se reposicionar num período que a inadimplência está crescendo. Então, a inadimplência é um ponto, mas a nossa colega, então, claro, ressalta muito bem que essa comunicação e essa inclusão, ela ideal que esteja presente no corrente, né, no dia a dia das instituições. E assim como a gente propõe... eu vou só comentar até que no livro a gente traz muito a prática. Então, aquilo que o Marcos estava falando sobre ferramentas para trabalhar a gestão,
para trabalhar a estratégia, e como a gente abordou antes também sobre competências intraempreendedoras, no decorrer dos capítulos a gente traz muito o convite para que o leitor e a leitora atue. Então, ela vai buscar mais informações sobre determinados conceitos, ela vai, esse leitor ou leitora, ela vai buscar, vai fazer anotações sobre a sua realidade no decorrer dos nossos diálogos, vai ser provocado a pensar, até a trazer a missão, a visão da sua instituição, mas também provocado a pensar como seria feita uma análise de cenários, que outras ferramentas que a gente aborda no livro podem ser, como essas ferramentas podem ser trazidas para a sua realidade. E traz um pouco também disso, assim, de ouvir, do escutar e de trazer a comunidade, também permeiam, então, esse nosso diálogo mais prático, digamos, que a gente propõe lá no livro. Então, no decorrer dos capítulos, tem essa provocativa para que vocês façam uma certa interação, e ao final do livro tem um conjunto de materiais de apoio que vocês podem utilizar também no dia a dia de vocês, e sem problema algum compartilhar com a equipe que vocês fazem parte. Então, e essa questão, até o Marcos já colocou ali no chat, para quem se interessar, o caminho para encontrar o livro. Tem e-book também, respondendo João Amâncio, tem na versão impressa e tem na versão digital do livro, para todos os gostos. E, então, essa questão da escuta e da comunicação clara, ela é também uma ferramenta muito importante para trabalhar o entorno, ou seja, a comunicação com o entorno da instituição, mas também muito importante para se trabalhar dentro da instituição, com a equipe de educadores e educadoras nas diferentes instâncias. Porque se algo que a diretoria quer reforçar com a sua equipe e aquilo não está bem comunicado, não vai chegar de um jeito produtivo para a equipe inteira. Ou, se tem alguma ideia super bacana que algum grupo de professores está batalhando para que aquilo possa ser disseminado para o restante da instituição, se aquilo não for bem comunicado, também vai ter as suas dificuldades para ser disseminado na instituição. Então, quando a gente fala, e aí eu vou conectando de novo, algumas daquelas competências entre empreendedoras, mais algumas ferramentas de gestão, e agora, quem sabe, a gente até já vai trabalhando mais aqui no nosso diálogo atual, como é que a gente faz essa inovação dentro da instituição, tudo vai passar por uma comunicação bem clara. Marcos, eu acho que a gente pode agora também trazer, então, um pouco mais dessa questão de inovação. Então, como é que a gente faz de forma atuante, como é que a gente pode trazer a inovação um pouco mais para o nosso cenário atual, claro, cada um na sua instituição? Legal, Ana. Inovação, né? É um tema bastante interessante aí. Se o pessoal quiser colocar no chat aí também, o que eles entendem por inovação, né? Porque quando a gente fala de inovação, vem na nossa mente aquela ideia assim, nossa, deve ser uma coisa muito cara, muito, digamos assim, muito difícil de ser realizado, tem que ter um investimento, é só a Microsoft, a Apple, essas grandes empresas, a Google, que faz inovação, né? E quando a gente analisa essa questão da inovação, olha lá, o Cleverson, inovação é fazer algo diferente. É isso mesmo, Cleverson. A inovação é algo diferente que você faça. E esse diferente, você pode fazer até uma inovação, a gente chama de disruptiva, que vai revolucionar alguma cadeia produtiva e tudo mais, mas você pode fazer uma inovação incremental, que não é disruptiva, mas é que ela vai fazendo um processo de melhoria, fazer algo diferente aí, né? Algo de forma inovadora, né? Então, você tem aí diversos tipos de inovação. Uma delas é uma inovação de marketing, você tem inovação de processo, né? Então, tem vários tipos de inovação. E também você pode fazer uma inovação, às vezes uma inovação local. Então, uma mudança que eu faço, por exemplo, vamos pensar numa escola particular. Então, uma mudança, um software que eu implemento na minha gestão já é uma inovação,
e aí, às vezes, até uma inovação que outras escolas da região não têm, e eu estou sendo, digamos assim, estou tendo uma vantagem competitiva em relação a essas outras escolas aí, né? Então, essa inovação ela pode ser uma inovação dentro da instituição, quer dizer, uma coisa nova que aconteceu, que você implementou, ou na região, vou oferecer um mercado novo, por exemplo, agora nessa questão da pandemia e tudo mais, com a volta algumas empresas voltando para o trabalho, os mães, os pais, às vezes vão ter essa preocupação com quem vou deixar minhas crianças, né? As escolas ainda não voltaram, então pode ser uma forma de você oferecer um serviço, inovar, pode deixar kit, tem todos os cuidados, né? Eu cuido da sua criança, sei lá, pode ter várias outras formas de você de inovar nesse mercado. Então, a inovação pode ser uma coisa muito simples, barata, e que você almeja ver oportunidades ali. Uma das coisas que é interessante na inovação é você escutar as pessoas, a gente vai falar muito sobre essa questão de escuta, né? Escutar as boas ideias. Então, ter uma tarde para a gente discutir boas ideias sobre determinadas coisas, ou pegar um problema que a sua escola está enfrentando e chamar todo mundo, aluno, professor, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, todo mundo ali, vamos pensar nesse problema juntos. Não tem ideia ruim, todas as ideias são importantes, eu quero escutar tudo, e depois a gente vai, tem técnicas para isso, a gente coloca um pouco no nosso livro sobre isso, e você elencar, olha, essas ideias aqui a gente vai, vamos tentar implementar essas ideias, vamos ver se passa por alguns crivos, se é viável, se é rápido, se o custo é baixo para a gente implementar. Então, você tem várias formas, né? Eu lembro que eu até citei isso numa outra conversa, tinha uns meninos de uma escola pública aqui na Zona Leste, eles desmontaram a sala de informática, né? A gente já sabe que aquela sala de informática quadradona, dos computadores enfileirados, já não funciona mais. Hoje em dia é um espaço, digamos assim, um co-work, né? É um espaço maker, né? Um espaço que as pessoas vão lá para discutir, para conversar, que tem um laptop para ligar o computador, se possível ter um data show para já fazer uma apresentação, se tiver um espaço para eles filmarem com o celular ali no canto e já fazer a produção do vídeo e postar o vídeo. Então, esse espaço de sala de informática já meio que já se vem se perdendo. E aí eles montaram um espaço maker ali, um co-work, um espaço colaborativo, digamos assim, né? E a grande discussão da diretora, não, mas todo mundo vai querer usar a sala, vamos trancar a sala, sabe, vai ficar só comigo, tal, né? Já criou um problema para o espaço que eles queriam que não, tem que ser um espaço para todo mundo. E aí, numa discussão lá entre os professores, os alunos já deram a ideia, não, diretora, deixa que a gente vai organizar isso, a gente tem aqui o nosso sistema a gente cria uma sala virtual dentro do Office, do pacote Office, né, da agenda, e aí as pessoas vão ter que agendar, e aí eles vão ser responsáveis pela chave, já tem o login da pessoa e tudo mais. Então, os alunos mesmo resolveram o problema. Quer dizer, não precisou nem criar um monte de ferramentas, da chave ficar na diretoria, da chave ficar em algum outro lugar. Não, eles se organizaram, resolveram o problema, já faziam uma agenda da sala, tinha o horário dos professores, tinha o horário dos alunos, e a coisa ficou bem organizada, e eles montaram esse espaço, e foi sucesso. Então, quer dizer, não custou nenhuma grana, nenhum dinheiro, mas eles já inovaram, criaram um espaço lá, e já inovaram em alguma ferramenta para agendar a sala, né? Que todo mundo queria participar. Então, são pequenas ações que a gente consegue implementar e trazer e fazer essas inovações, né? E aí você tem os crivos, né, de inovação, você tem que ter a escuta, né? A gente falou do brainstorm, quer dizer, essa chuva de ideias, tem que escutar essas ideias, não importa quais são as ideias, selecionar essas ideias, trazer para a prática, verificar se elas são viáveis, e aí implementar rapidamente, testar, se der certo, ok, se não deu certo, volta para a prancheta, faz outra ideia, vamos testar. Então, hoje em dia é muito
nessa perspectiva de testar, de experimentar, de prototipar, né, que a gente fala, né, é muito nessa questão aí, né, o Marinho coloca reinventar e quebrar paradigmas, é isso, a gente tem que quebrar paradigmas, a gente está lá muito focado no nosso jeito de fazer, né, que a gente só acha que aquela forma é o correto, e chega alguém com uma ideia diferente, se você não está preparado para escutar, né, você tem que olhar e falar, opa, vamos testar, vamos experimentar. Acho que você já sei que muitos de vocês são professores, mas muitos vão ser futuros professores, ou profissionais de gestão da escola, tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado de, vamos experimentar, vamos testar, não vamos ficar não vamos nos conformar que sempre foi assim, e assim será, e não vou mudar, né? Acho que tem que ter essa perspectiva, não é isso, Ana? De quebrar paradigmas. Exato. E o Cleverson mais ou menos leu o que eu ia dizer e contribui aqui no chat com o seguinte: é importante ouvir as novas ideias dos alunos e também dos pais, das famílias dos alunos, ou só a administração que pode sugerir junto aos professores? Pois bem, o que eu ia comentar, e vem muito ao encontro do que o Cleverson trouxe, é justamente isso. As boas ideias são aquelas que vão atender um problema, ou às vezes a gente usa até o termo a dor de quem está vivendo aquilo. Ou seja, muitas vezes a administração pode ter uma perspectiva de solução. Nós podemos resolver de tal jeito. Mas se a gente não escuta quem está vivendo aquele problema, que muitas vezes pode ser os alunos, podem ser as famílias, ou se a alta diretoria quer solucionar algo que está acontecendo no âmbito dos professores e somente escutam entre si, ou seja, entre o corpo diretivo, e não escuta quem está vivendo aqueles problemas, que são os professores, muito provável que as possíveis soluções não sejam muito bem pontuais para, de fato, resolver aqueles problemas. Então, sim, é importante escutar não só as dores, os problemas de quem está vivendo aquilo, mas também ideias de solução. Ou seja, quem está lá na ponta vivendo aquilo pode ter muitas boas ideias a serem avaliadas pelo corpo de professores, ou pela coordenação de curso, ou pela diretoria. Então, é importante, sim, trazer esses elementos, essas figuras para debater, e sugerir, então, essas ideias. E, gente, eu gostaria só, assim, de poder incentivar um pouco para quem quiser fazer perguntas e contribuições aqui no chat, como a gente já está chegando em 1h30 de conversa, então seria interessante ouvir também vocês, para ver o que Marcos e eu podemos contribuir mais nas questões que vocês colocam, antes de a gente também trazer alguns outros pontos que estão planejados para o encontro de hoje. Então, fiquem à vontade para trazer aí no chat o que vocês gostariam de conversar. Ana, só complementando aí também, falando um pouquinho do livro, né, a gente traz algumas ferramentas, né, como que vocês... quer falar um pouquinho das ferramentas que a gente traz aí no livro? Isso, é interessante. No início, então, em algum momento da fala, eu disse que tem algumas ferramentas. Uma delas se chama, por exemplo, no decorrer do livro, se chama Busque Mais. Então, é uma leitura dinâmica o nosso livro. A gente procurou trazer elementos, assim, destacados. Eu vou até tentar mostrar um pouco, para que a leitura não seja corrida e sim tenha essas paradas de destaque para algumas coisas. Então, tem esses elementos Busque Mais, tem... que é quando a gente vai trazer muito essa questão de vocês buscarem mais informações sobre alguns conceitos ou alguns elementos que a gente julga interessante e que seja produtivo para vocês. Também tem alguns casos que a gente traz para debate, né? Então, isso também é interessante. Esses casos a gente circula para o âmbito de casos em escolas, instituições públicas e instituições privadas.
Também tem uma seção que se chama Guarde Isso, que são destaques importantes que a gente imagina que vocês vão querer usar mais adiante. Tem o bloco de notas, que é quando a gente faz o convite para que vocês possam também tomar notas de questões da própria realidade de vocês, da instituição de vocês. E tem o Mão na Massa, que é também uma provocação de vocês, em determinados momentos do livro, praticarem aquilo que a gente vai, aqueles conceitos que a gente vai abordando, praticarem já dentro do cenário em que vocês atuam. Então, esses são as sessões que a gente traz no decorrer do livro, e como eu falei, depois no final tem uma parte que se chama material de apoio. Eu vou de novo só colocar um pouco para vocês verem, e esse material de apoio a gente faz um foco pessoal e um foco profissional. No foco pessoal, a gente traz muito as questões de autoavaliação, de competências intraempreendedoras, algumas outras ferramentas de autoavaliação, como feedback. E aí, o foco institucional, a gente traz o FOFA, como o Marcos já apontou agora, traz outras ferramentas, como análise PEST, e outras que vocês podem utilizar sob o âmbito da instituição, inclusive análise, por exemplo, de cultura organizacional, que é um ponto que a gente ainda vai falar um pouquinho aqui, plano de ação, então, que ferramentas a gente pode ter para trazer mais para a realidade isso tudo que a gente está provocando em vocês na leitura do livro. A gente procura, como a gente é pedagogo também, a gente procurou fazer um livro bastante, digamos assim, dialogado, um livro que a gente vai conversando com vocês ao longo dos capítulos, né, das sessões e tudo mais, né? Então, é uma conversa que a gente tem, a gente procura trazer muita reflexão para que vocês possam, de certa forma, ou atuando, ou que vão atuar numa instituição escolar, né, refletir sobre aquelas ações, que possam chegar numa instituição, seja ela pública ou privada, e fazer essas reflexões que a gente propõe aí no livro. Mas eu acho que uma das coisas aí importantes é a gente ter essa discussão, né, e a gente não vê muito, quando se discute gestão escolar ou gestão educacional, é uma outra perspectiva, não é nessa perspectiva mais prática, né, da forma como a gente tentou colocar aí nessa abordagem desse livro, né? Então, acho que é uma forma de a gente ter um diferencial em relação a outras obras que tem aí no mercado e ter essa possibilidade de vocês lerem e discutindo, fazendo essa reflexão ao longo dos capítulos. Exato. Mas é isso, Ana. Marcos, e só para comentar que eu esqueci, a gente também traz alguns infográficos no decorrer do livro, que é bacana, porque aí condensa, então, as principais informações sobre determinados conceitos que a gente vem trabalhando no livro. Então, é interessante isso. E uma pergunta, Marcos, que, em geral, a gente também gosta de conversar nesses nossos encontros, uma questão bom, a cultura de um ambiente e a cultura de uma organização, a gente não muda de uma hora para outra, né? Isso está claro para todos que já buscaram entender e estudar sobre cultura organizacional. Então, uma vez que a gente não muda de um dia para o outro a cultura organizacional, como que a nossa instituição pode encontrar caminhos para se tornar cada vez mais aberta para essas novas ideias e para esses agentes de transformação e para colaboradores que estejam mais nesse perfil intraempreendedor, Marcos? Ana, sim, a gente encontra muita instituição refratária, né, em relação às mudanças, ao intraempreendedorismo, né, a escutar as pessoas. Isso pode partir tanto de, digamos assim, de cima para baixo, da gestão para o pessoal mais operacional, ou do estratégico ao operacional, ou do pessoal que, digamos assim, ou de baixo para cima, né? Então, a gestão quer fazer alguma inovação, mas o time lá da ponta não está a fim de muita mudança. Mas as mudanças acontecem, é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, né? Então, você convida, digamos assim, um professor que tem um pouco mais inovador,
tem essas competências intraempreendedoras, convida outro professor, experimenta algumas situações, verifica os resultados, apresenta para os demais. Então, é um processo que você vai construindo aos poucos, né? Não adianta falar assim, eu vou implementar de cima para baixo, vou fazer uma escola inovadora. Muitas vezes você vai quebrar a cara, porque você tem que fazer, muitas vezes, identificar aquelas pessoas que têm esse perfil empreendedor, compartilhar com elas as ideias, trocar essas ideias, será que dá certo, será que não dá certo, escutar, né, melhorar suas ideias, e aí implementar e mostrar os resultados, porque as pessoas só mudam quando você mostra o resultado. A tecnologia, por exemplo, muitos professores têm uma dificuldade, têm uma aversão, né, acham que é mais trabalho, né? Então, se você não mostrar para esses professores, experimentar junto com eles que a tecnologia ela tem que vir para nos ajudar, para facilitar nosso trabalho, a gente tem que dar mais autonomia para o aluno, o professor tem que planejar mais e deixar a execução que aconteça dentro do planejado. Então, você trabalhar essas formas, né, inovadoras dentro da gestão, escutando essas pessoas, um trabalho de formiguinha, né? Identificando essas pessoas, experimentando, mostrando resultados, convencendo os outros a entrar nesse time, e escutar, né? Ter uma escuta bastante ativa, né? Porque não adianta falar assim, tem várias ideias, as pessoas começam a falar um monte de ideias interessantes, aí chega lá, não implementa nada. Então também tem que ter, olha, gente, a gente implementou isso, não conseguimos implementar aquilo, porque tivemos isso nesse momento, mas daqui um mês, daqui 2 meses, a gente vai tentar implementar essa inovação. Então, são formas e estratégias que as instituições podem usar e vai mudando a cultura aos poucos, né? A cultura organizacional, ela é fundamental para incentivar, digamos assim, essa inovação. Às vezes, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, numa editora, que o chefe não tinha mesa, não tinha sala do chefe. O chefe sentava na mesma bancada do que eu, né, do que outros profissionais. Então, ele chegava com o laptop dele, se tinha lugar, ele sentava ali, se não tinha lugar, ele sentava mais para lá, né? Quer dizer, você podia conversar diretamente com ele. Quer dizer, essa questão de uma hierarquia, de um monte de etapas para você chegar numa pessoa que tem para tomar uma decisão, isso já vai aos poucos se quebrando, vai diminuindo essa cultura, né? A gente precisa ter uma cultura mais, digamos assim, fluida, né? Uma cultura mais orgânica, menos hierárquica, né? Para trabalhar essa questão do intraempreendedorismo aí. Ana, o Marinho coloca da comunidade, deve participar das ideias, das sugestões, fazer parte do processo educacional. Como garante a legislação? Isso aí. Então, quanto mais gente a gente trazer para a nossa realidade do dia a dia, da prática educacional, melhor. Claro que cada um tem as suas responsabilidades, a própria comunidade tem uma forma de interação com a instituição tem suas próprias responsabilidades e cada colaborador na sua instância também tem as suas responsabilidades. Mas o importante é isso, assim, a gente conseguir cada vez mais trazer uma perspectiva aberta, uma organização que possa ser cada vez mais aberta para ir em busca, então, dessas melhorias, seja do ensino, dos processos de ensino-aprendizagem, seja no posicionamento dessa instituição frente à comunidade ou frente ao mercado. Então, é importante a gente ter sempre isso, assim, qual é o nosso... Claro que o objetivo maior de toda instituição educacional é levar uma experiência educacional produtiva, significativa e de qualidade para os nossos alunos e para as nossas alunas. Agora, o que a gente vai fazer dentro desse processo é por aí que a gente pode encontrar as oportunidades de melhoria, que pode ser, como a gente comentou, desde melhorias, inovações em processos administrativos, mas que no final da história vai fazer com que a experiência de aprendizagem seja mais fluida, ocorra melhor. Pode ser dentro da sala de aula mesmo, ou seja, que metodologias de ensino-aprendizagem a gente vai utilizar, ou será que a gente pode ir trabalhando
e testando algumas novas metodologias. Então, como que a gente pode aproveitar esse momento de crise, de pandemia, para fazer toda uma revisão das nossas práticas educativas, né? E, como a gente disse, testar e testar rápido. Porque quando a gente testar com o menor custo possível, porque quando a gente faz esses testes, a gente pode facilmente ajustar aquilo que deu certo, ou de fato, não, isso não deu certo mesmo, vamos tirar essa ideia e trazer outra. Então, como que a gente pode se reestruturar e se reinventar, como também foi um termo utilizado aqui no chat, como que a gente pode se reinventar enquanto instituição educacional, enquanto nós aqui, cada um na sua atuação, ou seja, enquanto agentes de transformação dentro da instituição que a gente atua. Só para fechar, né, acho que a gente também já está dando nosso horário, né, Ana? Então, o debate está bem gostoso, a gente ficaria aí mais um tempo, mas eu sei que a gente começou às 7, o pessoal já às vezes precisa dar uma descansada e tal, e a gente está à disposição aí para outros encontros, outros debates, né? Acho que a gente está aí, porque para a gente o debate é muito importante. Acho que para a gente encerrar, a gente pensar esse olhar para a gente, né? O olhar do profissional. Será que eu tenho essas competências intraempreendedoras? Eu posso desenvolver essas competências? Eu consigo desenvolver? Então, esse olhar. No meu trabalho, eu sou uma pessoa que somente faço o meu trabalho operacional ou eu também proponho coisas novas? Como que eu consigo me organizar para pensar essa gestão transformadora? Eu consigo ajudar o meu gestor, ou se eu não sou gestor, se eu sou gestor, eu consigo escutar as pessoas para ter ideias, né? Não sou um gestor autoritário e tudo mais. Então, tudo isso são formas de a gente repensar essa gestão, e acho que é importantíssimo diante do cenário que a gente está vivendo, de pandemia, e diante das mudanças que a educação precisa se transformar, né? Então, é uma oportunidade bastante interessante para a gente repensar a gestão e repensar aonde, que escola, que educação que nós queremos, né? Sempre esse olhar de mudança, esse olhar para onde que nós queremos chegar, né? E como que eu posso contribuir para chegar até essa mudança. Isso aí. Eu estou fazendo um agradecimento também escrito lá no chat, mas eu acredito que o encontro de hoje foi bem rico, ao menos Marcos e eu sentimos o envolvimento das pessoas e a presença das pessoas por bastante tempo no encontro, então isso também é interessante. Espero que a gente possa ter provocado vocês e contribuído para algumas reflexões e, sobretudo, que essas reflexões e provocações virem em ações. Então, isso que é o mais importante, o que vocês conseguirem virar em ações disso tudo que a gente conversou hoje aqui vai ser excelente, e busquem parcerias e rede colaborativa no ambiente de trabalho de vocês e de estudo de vocês, para que não se perca tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Eu agradeço novamente a instituição, né, pela a FAEP por dar essa oportunidade aí para de a gente falar um pouquinho do nosso livro, mas também contribuir com essa discussão que a gente tem aí no curso de pedagogia ou em outros cursos, né, que estão presentes aí nesse debate, pessoas de fora que também possam estar presentes aí, contribuir com a instituição, com esse debate, com essa discussão importante da gestão educacional, principalmente no nosso país, que é tão desafiador ainda essa questão da educação, e a gente precisa se movimentar, né, fazer essa mudança para uma educação de qualidade, uma educação democrática, uma educação que inclua todos e todas. Exato. Últimas palavras, obrigada pelas avaliações e feedbacks já aqui no chat. Esperamos encontrar vocês em outros webinários ou por outros canais que a gente já colocou aqui. Uma boa noite a todos. Agradeço a professora Vânia pelo convite, por ter nos recebido, né, e a equipe toda aí da FAEP que fez isso acontecer. Espero que possamos voltar aí em outros momentos, quando
tiver tudo mais tranquilo, né? Pode ser até um encontro presencial, estamos à disposição de vocês. Então, obrigada e boa noite, e nos vemos em outros momentos ou em outros canais. Boa noite a todos. Boa noite, gente.